Fala galerinha, tudo na paz, tudo suave, tudo no propósito. E aí, vamos continuar hoje? Força na peruca, vamos lá com tudo? Hoje a gente vai ler João, capítulo de número 2. Simbora. Jesus vai a um casamento. 2 dias depois que houve um casamento no povoado de Caná. 2 dias depois houve, não é 2 dias depois que houve não, tá? Aí ó, já começa errando, pastor. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Aí eu quero aqui botar um adendo para vocês. Purificação é lavar a mão, lavar os pés antes de chegar nos lugares, entendeu? Purificar é lavar, é mais ou menos isso. Então Jesus ele estava ali no casamento. Nesse casamento acabou o vinho. Vinho era significado de alegria, né? Porque as pessoas bebiam, ficavam alegres e tal, dançavam, soltavam mais. Então o vinho ele significava alegria. Mas vamos lá. Onde que eu estou aqui? Para a purificação. Jesus disse aos empregados: encham, versículo 7, esse pote de água. E eles encheram até a boca os potes. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco dessa água dos potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Eles não sabiam de onde tinham vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Aqui, ó, vinho é significado de alegria. E Jesus ele faz o seu primeiro milagre num casamento, numa família, né, que estava começando a se iniciar. Então significa que Jesus ele quer atuar em primeiro lugar na alegria, na felicidade da nossa família. Então é importante que você seja um agente de paz na sua família. Que você peça a Jesus para poder te dar forças, para sempre que houver algum conflito, alguma coisa, você tenha sabedoria do alto para saber lidar com as situações e para Jesus lhe usar nessa situação, né, difícil que você talvez possa estar passando na sua casa. É interessante que o mestre, né, da festa lá, o chefe da festa, ele fala assim: primeiro servem o vinho comum. Depois que a galera já bebeu, que já não tem muito sentido as coisas, então você serve depois o vinho ruim. O vinho bom. Primeiro bom, quando o pessoal perde o sentido, serve o vinho ruim, porque eles não vão ligar mesmo, porque já perderam os sentidos. Aqui não, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Isso significa que na nossa vida, às vezes a gente pensa que o jogo acabou, mas o jogo só acaba quando termina. O jogo só acaba quando o juiz apita o apito final. Ele pode dar uma prorrogação, ele pode não dar uma prorrogação, pode acontecer um gol, pode não acontecer. Então assim, na nossa vida é a mesma coisa. A última palavra vem de Deus. Então, ainda que pareça que você não vai passar na prova, ainda que pareça que não vai acontecer, ainda que pareça um monte de coisa, o melhor vinho está para o final. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Então, se não acabou ainda, Deus pode mudar essa história em teu favor, tá? Continuando, versículo de número 13. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas e viu também que, assentado às mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali,
também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas espalharam-se no chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que diziam: o amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. E os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para provar sua autoridade para fazer isso? Respondeu Jesus: derrubem este templo e eu reconstruirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construir de novo em 3 dias? Porém, o templo que Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele havia dito isto e que então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Interessante aqui nesse texto é que Jesus ele fica muito enfurecido quando ele vê que estão usando a casa de Deus para comércio, estão usando a casa de Deus só para ganhar dinheiro, só para fazer dinheiro em cima das pessoas. E ele faz o seguinte, ele pega aquilo ali, destrói, derruba a mesa, bota todo mundo para fora, as moedas caem no chão, e Jesus faz um escarcéu dentro da igreja. Porque está escrito nas Escrituras que o zelo pela tua casa me consumiu, ou seja, me queimou, o zelo pela casa de Deus. Então, se eu tenho que ter esse zelo, por que eu colo chiclete embaixo da cadeira? Se eu tenho que ter esse zelo, por que eu fico de qualquer jeito? Por que eu fico conversando na hora do culto? Por que eu fico fazendo um monte de coisa? Então Jesus nos ensina que não é para ser assim. Jesus ensina que a gente tem que ter zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus e prestar atenção na mensagem que Deus quer falar conosco na igreja. 23. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa de Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que faziam. Mas Jesus não confiava neles porque os conhecia muito bem e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Aqui está dizendo o seguinte: não adianta a gente viver de aparência. Não adianta a gente querer passar uma imagem de que é crentinho, de que ora na igreja, de que nananã, e durante o dia todo não faz. Durante a semana responde a mãe, responde o pai, faz tudo que não presta. Então, Jesus ele está falando assim, não precisa ninguém contar para ele quem você é, porque ele te conhece. Ele sabe das suas redes sociais, ele sabe do que você está postando, ele sabe dos vídeos que você tem visto, ele sabe dos sites que você tem frequentado. Então, a gente precisa entender o seguinte, que o diabo ele nos tenta, né? A gente tem tentações durante os dias, durante o passar do tempo, mas Jesus ele nos protege, porque ele ruge como um leão ao nosso lado, ao nosso redor, nos protegendo de tudo. Ele acampa seus anjos ao nosso redor. Então, fica com essa palavra, que Jesus possa te abençoar. E nunca se esqueça, Jesus é brabo.